Olá, estamos aqui ao vivo para conversar bastante sobre todas essas questões que afetam tanto a nossa vida, que a gente vem falando aqui sobre relacionamento com pessoas tóxicas. E eu hoje convidei uma pessoa muito especial que está vindo para conversar com a gente sobre isso, de a gente conseguir tomar as rédeas da nossa própria vida. Daquelas situações em que nós nos sentimos presos às vezes, que nós nos sentimos sem saber o que fazer, às vezes parece que a gente está meio amarrado numa situação e a gente acaba ficando muito passivo, muito conformado, né, com a situação. E a gente sabe que o que vai mudar a nossa vida são as atitudes que a gente tem que sair da passividade. E aí é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A Nath Peroni, ela é uma querida, uma psicóloga que está sempre compartilhando os conhecimentos com a gente. Agora, ela está trabalhando como mentora de gestores, especialista em desenvolvimento humano, e ela é uma entusiasta da gestão de pessoas por experiência. Olha que delícia, né? A pessoa conhece de vivenciar. O foco do trabalho dela está em ajudar as pessoas a assumirem o seu protagonismo, que é o tema aqui que a gente vai conversar. Serem reconhecidas pelo exemplo de liderança quando se trata da gestão, da mentoria que ela dá para gestores, né? Então, ela é psicóloga de formação na PUC, do Rio Grande do Sul, pós-graduada em gestão empresarial, marketing e comunicação na ESPM do Rio Grande do Sul. Especialista em gestão da qualidade pela Faculdade Unimed, mestre em gestão de cooperativas pela Escola de Negócios da PUC do Paraná e certificada Professional Coach pela SLAC, que fala, acho que é. E aí a Nath tá vindo aqui para compartilhar tudo isso com a gente, eu tô me sentindo muito honrada, ela já tá aqui, já vou chamar ela aqui pra gente conversar. Nath, deixa eu ver aqui, como que eu faço para te chamar? Gente, aqui. Vamos no Instagram. Acho que a Nath está entrando aqui com a gente. Oi, Nath. Oi, Ana, tudo bom? Tudo, e você? Que Saudade bom de estar aqui você, viu? contigo. É tão bom, né, Maravilha. conversar. Ô, Nath, você... a gente estava falando aqui, a gente tem falado aqui no canal muito, né, sobre questões que envolvem a nossa atitude com a nossa própria vida, nos nossos relacionamentos, principalmente aqui, nesse momento, nós estamos tratando muito de relacionamento tóxico aqui, né, no meu perfil. E aí entra a questão importantíssima de a gente ter uma atitude positiva, né? Eu vejo que a gente entra muito no automatismo, na passividade. E aí eu acredito que a gente tem muita coisa para conversar sobre isso, afinal, essas questões que você vem trazendo sobre autoconhecimento, sobre autoliderança, elas vêm agregar perfeitamente a essa necessidade nossa de tomar uma atitude perante as coisas que nos afetam ao nosso redor, né? E aí, o que você tem para contar pra gente sobre isso? Bom, Ana, primeiro, obrigada pelo convite. Bom, sempre muito bom estar trocando aí contigo, né? A gente compartilha aí de várias temáticas, enfim, então no que eu puder contribuir aí com o pessoal, com o teu público, fico à disposição aí para conectar também pelas redes. Com certeza, né, a gente, né, eu vou falar muito a gente porque eu também sou um ser humano, né, e muitas vezes a gente fica nessa de jogar para os outros, ou com muita culpa, né, ou culpando os outros, então no convite que tu me fez aqui, até puxei um pouco o material de uma aula aqui que eu já ministrei, para a gente falar disso, né, de ser protagonista da nossa vida. E é inevitável, ao tocar nesse assunto, eu não trazer para vocês um pouquinho sobre autoconhecimento, autogestão, autoliderança, né? Disso de como a gente olha para a gente em primeiro lugar e como a gente se posiciona nesse papel de protagonista na vida. Então,
vou me permitir aqui nessa troca de informações e conhecimento ser provocativa e reflexiva, que esse é o nosso intuito, compartilhando conteúdo, né, Ana? Poder ver se servir para uma pessoa que estiver nos escutando, a gente já fica feliz, né? Então, por favor, fiquem à vontade, se quiserem perguntar, comentar, a gente vai aqui conversando, né? Então, vamos lá. Nath, só comentando e abrindo a palavra para você começar aproveitar que você tem essa aula preparada e passar para a gente, né, com começo, meio e fim, essa estrutura, como que funciona. Eu queria dizer que esse fato da gente não conseguir, às vezes, agir de uma forma positiva, vai se encaixar perfeitamente como tomar as rédeas, não é? É isso aí. Isso aí, fica com a gente aqui que a gente vai falar sobre isso. Então, para começar, né, como que a gente não pode falar de autoconhecimento sem falar da essência dessa palavra, que é conhecimento, né? E conhecimento, já dizia lá o escritor do Admirável Mundo Novo, né? Conhecimento não é aquilo que a gente sabe, mas sim aquilo que a gente faz com o que a gente sabe, né? Então não adianta de ser um livro ambulante e não utilizar isso, né? E aí, conhecimento, ele é um dos tripés de um conceito, de uma palavra chamada competência, que hoje, né, Ana, está muito em voga aí no mundo do trabalho, enfim, né, as soft skills, as hard skills, né, nada mais são do que competências técnicas, que estão as hard skills, e competências comportamentais, que né, para quem aí é adulto, do mundo do trabalho, seja um empreendedor, seja um funcionário, seja um autônomo, né, a gente precisa ter competências para atuar. Então, vamos lá, vamos começar com os pressupostos básicos, né? Então, no tripé da competência, existe o conhecimento, né? E o que é o conhecimento? O conhecimento é o saber, todo treinamento, toda capacitação técnica que a gente tem sobre determinado assunto. Então, eu vou pegar um exemplo irrisório aqui para a gente acompanhar, né? Então, por exemplo, para a gente saber fazer um bolo, a gente precisa do quê? A gente precisa de uma receita, né? Para você ser um profissional técnico, um médico, um engenheiro, você precisa fazer uma formação superior, né? Para você dirigir, você precisa, né, saber dirigir e lá ter, né, e ter os conhecimentos da legislação, enfim, do trânsito. Ok, só que se você só sabe sobre trânsito, só tem a receita e você não sabe fazer, que aí é o conceito do H, do chá, né, do H, que é a habilidade, se você não tem treino prático, se você não pega lá os ingredientes da receita, põe tudo na pia, começa a mexer, né, na massa e formar essa massa, o bolo não vai sair, né? Não sai só com a receita. E assim como aprender a dirigir, né, não acontece só sabendo das leis. Você precisa fazer a autoescola. Então, você precisa saber dirigir, saber fazer. Estou pegando 2 exemplos para vocês entenderem que competência tem a ver com isso. Com conhecimento, com habilidade e com o que a Ana falou no início, que é a atitude. E o que é atitude? Atitude é ação. Só que nós, né, pessoas, humanos, a gente só age, agir depende da gente, né? Agir depende da gente. Então, a gente pode até terceirizar o bolo, né, Ana? Pedir para alguém que sabe fazer um bolo, tal, enfim. Mas tem algumas coisas que a gente não consegue. Por exemplo, fazer exercícios. Eu não posso terceirizar isso. Eu posso até ter um profissional, sabedor, conhecedor, que venha me ajudar, mas o exercício eu preciso fazer. Então, a atitude passa muito pelo querer fazer. Tem a ver com motivação, um motivo para a ação. Então, veja que uma competência, ela só nasce numa pessoa, uma competência, né? A gente só tem uma autoridade naquela devida competência se a gente tem esse tripé bem alinhado, se a gente sabe das coisas, se a gente sabe fazer e se a gente quer fazer, né? Se isso nos motiva para fazer. Por que eu comecei, né, puxando esse pressuposto assim para trazer para vocês, né? Porque então, se tudo isso a gente precisa para ter uma competência,
e isso parte de um conhecimento, o autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento? Não é diferente. É eu também saber mais de mim, saber como lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos, enfim. E claro, né? Quem já está mergulhado nesse processo de autoconhecimento sabe que nem sempre ele começa com o querer fazer, às vezes ele começa por necessidade, mas depois que tu mergulha, ele não é um processo assim fácil, né? Ele exige da gente muito, né? Porque tem até aquela charge, não sei se vocês já viram uma figurinha que tem aí no Google que é assim, é uma pessoa num palanque, não sei se é um político, o que é, que pergunta assim para uma multidão, né? E aí, pessoal, vocês querem mudança? Daí todo mundo levanta a mão, né? Ah, sim, sim. Daí ele pergunta de novo, tá, e quem quer mudar, né? Daí fica todo mundo assim de braço abaixado, porque mudar, né? Mudança pressupõe movimento, pressupõe a gente deixar de lado, né, alguma forma de pensar para entrar em outra, agir diferente, né? Então não existe mudança sem movimento. E o movimento envolve emoção, ele é emocional, na verdade, né? A gente só se movimenta quando tem aquilo ali que a gente falou, a atitude do querer fazer, né? Então, em suma, autoconhecimento é o aspecto que é responsável por ajudar cada pessoa, cada um de nós, a lidar consigo, né? A lidar com os próprios sentimentos. E para isso é preciso estar disposto a esse movimento, porque nem sempre vai ser fácil. Ele é um pouco viciante, depois que tu começa a olhar para ti, é como se fosse, assim, como se tirasse uma venda e tu não consegue mais voltar como era antes, sabe? Aquela história da mente que se abre para o novo, não consegue mais voltar ao seu tamanho natural, né? Não. Mas também é um processo que realmente depende da vontade, né? E da vontade / decisão. A pessoa tem que tomar uma decisão de fazer isso. Porque enquanto ela não está convencida de verdade de que ela deve fazer isso, ela vai ficar tentando seguir receitas mágicas. Porque existe a receita que é alguém explicando aquilo que aprendeu e que sabe fazer. É uma mentoria, um curso. Mas também existe receita mágica. Daí as pessoas que não estão querendo olhar para si mesmas, porque isso dói, acabam caindo nessa salvação, porque elas não têm onde se apegar. E o motivo de doer, mas que vale muito a pena depois que você passa a ser mais dona da sua própria vida, assim como é o nosso tema aqui, seja protagonista, né? Vale super a pena porque você passa a ter domínio sobre você mesmo a partir do que você conhece. Você nunca pode dominar o que você não conhece. E por que dói? Porque quando a gente tem que mudar alguma coisa, significa que a gente viu algo em nós que não é bom. E nós não estamos acostumados a ser apontados nos nossos defeitos. Nem nas nossas qualidades nós somos, né, acostumados. Então, imagina os defeitos, né? O desenvolvimento humano, né, seja ele psíquico, seja ele físico, pressupõe um pouco de dor, né? Só o próprio exemplo do que a gente falou do exercício físico. Quando tu começa a te exercitar, dói, né? Ir pra academia, enfim, tem uma certa dor. Quando o adolescente, quem tem filhos aí começa a crescer, o corpo dói, né? Então, o movimento da dor, se você olha ele, né, nesse sentido de que ele vai te trazer, né, um aprimoramento, uma melhoria, é isso, não existe mudança, né, sem um passo para o próximo nível, né? E isso às vezes exige no mínimo aquela passada mais forte, né, uma pisada mais firme e tal. E isso então gera um pouquinho de, no mínimo, desconforto, mas como tu bem lembrou, tem que ter o querer fazer, que é a atitude, né? E até nesse sentido, me permito, assim, convidar vocês aí que estão assistindo para fazer um exercício, né? Que quem nunca fez, talvez seja mais difícil. Quem já parou para pensar, ou que já está mais evoluído, até diz, é tão óbvio, mas até chegar nesse óbvio leva um tempo. Quer ver, ó? Peguem uma caneta e um papel e escrevam
5, uma mão cheia, assim, ó, só uma mão. 5, nem vou pedir 2, né, Ana? Só uma mão. 5 competências comportamentais, né? Porque às vezes a gente dizer o que a gente sabe, que é o conhecimento técnico, é mais fácil, né? Então, competências comportamentais, que até se isso fosse uma entrevista, né, Ana? Que se o recrutador lá perguntasse, me fala de ti, né? Quais são aí tuas características, tal. O que você escreveria? 5 competências comportamentais positivas, assim, né? Do teu jeito de ser, do teu comportamento, da pessoa que você é. 5. Se a gente desse um tempo aqui, não é o nosso foco, né? Fica de tema de casa, né, Ana, para quem quiser fazer, mas se a gente desse um tempo, cara, talvez a gente tivesse, assim, ó, no mínimo 15 minutos, né? Porque vai um tempo para a pessoa, deixa eu pensar, será que eu já olhei para mim? Nossa, nunca parei para pensar nisso, né? E veja que é o exercício das 5 coisas, né? 5 coisas não, 5 competências comportamentais que tu, né? Nossa, eu olhando para mim no espelho, eu me vejo assim, assim, assado, essas são minhas competências. E aí, se viesse o segundo tema, né? O segundo homework, que é, e quais são os 2 aspectos do teu jeito de ser, né? Os 2 comportamentos, as 2 competências, que de novo não é, não sei falar inglês, quero aprender a falar inglês, são competências comportamentais, do teu jeito, né? Da tua personalidade, do teu jeito de ser, que tu gostaria de desenvolver, de aprimorar, de ser diferente, porque às vezes ajuda, às vezes atrapalha, então eu quero mudar, né? E às vezes a gente nunca parou para olhar para isso, sabe? Nunca parou. Meu Deus, o que seria que eu, né? O que é o aspecto? Qual o aspecto que eu gostaria de fazer diferente, né? De ter uma atitude diferente para ser o protagonista, né, da minha vida nesse aspecto, enfim. Então, é o exercício do olhar no espelho, né, Ana? Parar para se olhar um pouquinho para dentro. A gente, às vezes, não tem habilidade para olhar para nós mesmos, porque nós temos muitas distrações, né? A gente se distrai com muitas outras coisas. Até queria te pedir, Nath, se der, não sei se agora ou mais adiante aqui na live, você falar pra gente o que atrapalha, o que faz com que a gente fuja disso, sabe? O que eu preciso identificar em mim, que tipo de sentimento ou de pensamento que é um auto-boicote para eu não me conhecer, sabe? Eu acredito que tem alguns sinais, assim, que a gente pode ficar de olho e falar, não, peraí, isso daqui eu tô me enganando, eu tô fingindo, isso daqui aquele motivo que eu inventei para não olhar para esse problema, meu interno, não é problema que acabou o gás, né? Problema interno meu não é aquele motivo, na verdade eu tô fugindo, né? Que dicas você daria pra gente, assim, nesse sentido? Não sei se eu quebrei teu raciocínio aí, mas... Não, tranquilo, tá? Vou falar de uma forma mais ampla, né? Porque para te descobrir exatamente o fio da meada de um conceito teu, a gente tem que trabalhar mais profundo, né? Enfim, a coach, mentoria, né? Outras coisas tem recursos para te buscar te conhecer também, né? Não é nem tudo a gente consegue fazer sozinho, né? Enfim. Mas trazendo um gancho do que tu falou, né? A gente tem, além do chá, que eu digo que é o conhecimento, habilidade e atitude, existem duas outras esferas, duas outras searas, né, que também permeiam a gente como pessoa aí nesse mundo, né? Um são os nossos valores pessoais, já vou falar um pouquinho para você sobre isso. E outro aspecto é o entorno. Então, eu costumo dizer que isso é um conceito-chave, né, Ana? Que é o conhecimento, habilidade, atitude, valor e entorno. Que forma a chave, né, na sua sigla, assim. O que é o entorno? O entorno é o ambiente, é o convívio, é tudo, né, as pessoas ao nosso redor, a sociedade, é tudo que tem ao nosso redor e que nos influencia. Então, linkando um pouco isso com autoconhecimento, veja bem, até vou trazer aqui a referência de Maslow, né, para quem quiser dar uma olhada, a pirâmide de Maslow, né, é a pirâmide das necessidades básicas, né? Então, como é que ela é feita essa pirâmide? Bem embaixo estão as questões fisiológicas, né? Então, aquilo que eu sempre digo, não tem como uma pessoa estar discutindo algo mais intelectual, né? Algo mais, assim, da questão de realização pessoal, se ela não tem
não sabe o que vai comer hoje, não tem água, não tem não tem abrigo, às vezes até quando a gente não tá ok com o nosso sono, com questões fisiológicas básicas, né? Então, e tem muita gente nessa vida que infelizmente luta, né, pelo prato diário, assim, né, de comida, né, infelizmente, né? Então, tá muito lá na base da pirâmide isso, né? O ser humano precisa das necessidades fisiológicas atendidas. Depois a gente vai para um segundo nível, que é a segurança da parte do quê? Da família, do corpo, né? Da nossa morada, né? Estar bem, da propriedade, de se sentir seguro na sociedade em que a gente vive, ou seja, o nível de segurança. Depois a gente vai para um nível social, que é o desejo de todo ser humano, de ter amor, amizade, família, viver em comunidade, enfim, nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser social. E aí existem mais dois, mas o que eu quero dizer é que, veja bem, que essas primeiras bases dessa pirâmide, desse tripé, elas envolvem o entorno social, né? Então, como que uma pessoa vai estar bem, né, no social se ela também não olhou ainda para dentro, né? Como é que ela não olhou para isso, né? Tá, mas será que eu tô bem em que nível? Só vou continuar os outros dois. Aí é que vem, né, a camada da estima, da gente se sentir reconhecido, da gente se sentir bem com a nossa autoestima, e aí, então, a gente consegue, né, tá aí no topo da pirâmide na questão de refletir nossas realizações pessoais, o nosso talento, o nosso desenvolvimento pessoal. Então, existem algumas camadas, sim, básicas, né, para a gente passar, para a gente chegar nesse nível de estar aqui refletindo como a gente pode, né, se tornar um ser humano melhor, mais evoluído, com relações mais saudáveis ao nosso redor. Só que tudo isso, a gente precisa olhar para a gente primeiro, ver como é que está essa nossa pirâmide de necessidades básicas, para aí sim, né, começar a trabalhar essa questão do autoconhecimento. E de novo, né, Ana, muitas vezes as pessoas não param, porque fica no mundo, como tu disse, do concreto, né, do ver do gás, do dia a dia, da rotina, do trabalho, e não tem aquele momento seu, consigo, mais íntimo, né, seja o recurso. Eu até estou aqui, né, sou psicóloga de formação, mas eu sou super aberta a qualquer recurso terapêutico que vai te ajudar, né? Seja uma conversa com uma amiga, seja um reiki, seja uma meditação, um livro. Busque algo para você conectar com eu digo, com o teu eu interior, né? Com o teu eu superior, para você ir se conhecendo, porque é assim que você consegue se relacionar melhor com os outros. E aí, Ana, queria deixar mais um exercício prático aqui para o pessoal refletir, né? Já que a gente está aqui cutucando, fazendo uma provocação reflexiva, né? Você já chegou a pensar e escrever? Escrever é importante, né, Ana? Tu que é professora, escrever é muito importante, né? Porque parece que registra o nosso pensamento e a gente assimila melhor, né? Eu costumo indicar isso, Nath, eu costumo indicar isso de escrever, porque quando a gente está escrevendo, a gente é obrigado a organizar as ideias. Enquanto a gente está só pensando ou só falando, a gente está deixando a emoção muito mais exacerbada, em geral, né? Quando a situação mexe com a gente de alguma forma, e a gente quer olhar para aquilo. Quando você fica pensando, a mente, você começa a ter pensamentos confusos e você não consegue racionalizar. Quando a gente escreve, a gente é obrigado a organizar as ideias para fazer sentido a escrita. Para fazer sentido usar o vocabulário correto. Quando você está pensando, você não é obrigado a pensar usando o vocabulário correto no pensamento. Você pensa simplesmente. Então, quando você escreve, não, correto que eu digo que realmente representa o que você está sentindo. E você acaba tendo que buscar, inclusive, nomes para aquilo que você está sentindo, porque você tem que escrever o nome ali, e você nem sabe direito o que é, porque você nunca parou para dar um nome para aquela emoção. É raiva, é ciúmes, é inveja, é sensação de impotência, o que é que te causa isso? Então, quando a gente escreve, eu sou fã, por isso que eu te interrompi aqui para falar disso, eu sou fã desse método de escrever sobre você mesmo, como se você estivesse contando essa história para alguém, diário, sabe, diário das antigas? Aquilo lá é um método terapêutico também, né? E a pessoa começa a enxergar melhor os fatos, o que realmente aconteceu, ou o que está sendo fruto do histórico dela, da imaginação dela, do que o inconsciente dela criou como
como interpretação dos fatos, mas não o fato em si. E quando você conta por escrito, você tem que explicar o que aconteceu, repetindo para, né, para o pessoal entender melhor por que é tão importante escrever. E não escrever na tela, escrever com papel e caneta. Sabe? Não escrever nem no computador, nem no celular, no papel e caneta, que também mexe com partes do cérebro que quando você está digitando não mexe. Então, tem técnicas, né, Nath? Você falou que nem tudo a gente consegue fazer sozinho, porque a gente às vezes mergulha nesse mundo escuro da nossa alma e dói e tal, e nem sempre a gente consegue ir a fundo sozinho, a gente precisa de ajuda muitas vezes. Então, é interessante estar com pessoas, como você faz na sua mentoria, que têm as técnicas, porque elas já foram descobertas, elas já existem técnicas que te levam ao teu entendimento de você mesmo, né? E tanto de psicólogos como de PNL, coach, várias, né, que podem contribuir. Então, eu acho essa das técnicas de escrever uma que é essencial. Oi, boa noite, Alan Procópio. É isso aí, então, além dessa dica de aprendizado aí que a Ana deu, né, que escrever é importante, e disso que tu falou de buscar recursos, tem também participar de grupos, né, Ana, que eu sei que tu tem um grupo aí bem forte aí sobre o assunto aí de pessoas tóxicas, porque às vezes a troca com outras pessoas também é muito importante, né, desabafar e ver que outras pessoas passam por aquilo, ou às vezes passam por coisas mais complexas, e daí minimiza um pouco o teu sofrimento, a tua dor, e o contrário também, e tu vê que às vezes tu pode auxiliar, né, e ajudar uma pessoa com alguma questão que tu já passou. Então, essa aí também é outra dica. Mas só para deixar o exercício, então, eu convidaria o pessoal a escrever aí numa folha o que você considera um valor pessoal seu. E aí vou explicar, né, o que é valor pessoal, porque às vezes a gente pergunta assim, o que é isso, né? Como assim? Por onde começa, né? Valor pessoal é um princípio moral e ético que conduz a tua vida. É aquilo que você não abre mão, né? Que direciona a tua conduta e o teu comportamento. Eu sempre dou um exemplo assim. Caso você tenha filhos, é aquilo que você procura passar para a educação dos teus filhos, que tu teve da educação que tu teve dos teus pais ou de quem te criou, né? E que tu procura dizer, né, para os teus filhos ou para as pessoas que são importantes na tua vida, assim, olha, isso não importa onde tu esteja, não importa o que tu faz, isso é essencial na vida. Então, é bem aquilo que é a tua essência, né? O que determina as tuas ações, o que determina as tuas escolhas para definir o que é importante ou não. Então, valor pessoal é aquilo que tu não abre mão nessa vida, sabe? Por dinheiro algum, inclusive. Porque é muito essência para ti, tá lá na raiz da tua árvore. Então, geralmente, o pessoal, não me vem muitas coisas tal. Beleza, se vem mais de uma, escreva, né? Mas traga aquilo que vem do teu coração, que vem de dentro, que tu sente, que vem do teu âmago, que nem eu digo, né? Que vem, é profundo. Porque, trazendo um pouquinho de outro conceito, né, Ana? Nós somos formados por... É a mesma fisionomia de um iceberg, né? Então, o que é o iceberg, a simbologia do iceberg? Ele é enorme, né? Claro, para nós humanos, quem já viu, assim, ele é enorme acima da água, mas ele é 1000 vezes maior a sua parte que está abaixo da água e não visível. Então, tudo que nós temos acima do nível, né, do mar, acima dessa água, é o que é mais visível ou palpável, né? Os nossos comportamentos, as nossas ações, né? E por baixo está tudo aquilo que é do nosso inconsciente, os nossos valores, né? Tudo isso que a gente está aqui conversando. Então, por exemplo, competências é algo mais do visível, porque é algo que as pessoas conseguem, às vezes, enxergar do teu comportamento. Claro que muitas vezes tu vai achar que tu tem uma competência que o outro discorda, né? Mas aí seria outro assunto para a gente conversar, né, Ana? De mais de feedback, autoconhecimento em outro nível. Não vou entrar nesse fórum agora. Mas tem aquilo que são os teus valores pessoais e estão mais no teu inconsciente. Então, quero trazer aqui um outro conceito que é... Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu coloquei aqui o meu que me veio imediatamente, eu já sei qual é, porque eu já pensei nisso antes.
Às vezes eu tenho dificuldade de fazer uma lista, mas quando é uma coisa assim, já parei para pensar, né? E o meu valor essencial, que eu não abro, que é a última coisa que eu vou abrir mão, é a justiça. E aí, eu sabendo disso, o que eu faço com essa informação? Como que ela vai agregar na minha... Como que ela pode mudar a minha atitude de alguma forma? Eu sei que o autoconhecimento por si só, ele é muito importante, né? É assim que começa a gente buscar, né? Por essas questões essenciais. Aí depois, quando eu já sei isso, o que eu faço? Sabendo que o meu valor essencial é a justiça. Eu não me firo tanto, talvez. Eu posso não ferir tanto esse valor, porque antes eu feria porque eu nem sabia o quanto ele era importante para mim, talvez. Então assim, é algo que tu não abre mão. Então, dentro da tua visão de mundo, isso é importante falar, eu até anotei aqui pra gente conversar, dentro da tua visão de mundo, do que tu acha que é justo, né? Você vai posicionar ou até julgar, não, isso não é justo, enfim. Por isso que se conhecer primeiro, que já é um passo que tu deu, tu já tem um item de série aí que é o mais importante, né? A raiz identificada. Se a gente nem olha para isso, tu nem sabe como tu tá agindo. Então, diante da justiça, tu já sabe que tu não vai abrir mão disso e talvez às vezes vai até lutar ou brigar, né? Com o teu comportamento por algo que tu acha injusto. Então, o que é importante também saber? No momento que a gente se conhece um pouco mais, a gente desenvolve algumas... Vou me permitir falar um pouquinho, então. A gente desenvolve algumas competências, né, Ana? Que é resiliência, empatia. Agora eu estou falando um pouco do mix do olhar para si e conseguir olhar para o outro. Porque essa posição de se conhecer... ela nos coloca numa posição mais analítica e observadora das coisas e das pessoas, né? Então, a gente não sai julgando de primeira. Então, veja bem, eu estou fazendo uma inferência aqui, né? Porque estou pegando uma competência, né? Um valor teu, mas provavelmente, no momento que tu conhece mais, que o teu valor principal é a justiça, tu buscou um pouco mais, né, de competências, de conhecimento do teu jeito de ser, né, para ter mais recursos aí para o teu autoconhecimento. Quando tu tiver numa posição que outras pessoas, que o teu entorno, como a gente estava falando, né, podem estar julgando, enfim, tal, provavelmente tu vai pegar o teu valor pessoal, vai com o teu pensamento, né, e com a tua vivência, criar um juízo de valor, né? E aí a inteligência emocional entra um pouco, né? Vai conseguir, o ideal vai conseguir se colocar no lugar do outro, né? Para olhar de outro modo. E aí retomar o que tu pensa a respeito e ver, não, eu penso assim, mas naquela situação, naquele aspecto, para aquela pessoa, né? Para aquele momento, naquele contexto, não é bem assim. Então eu vou agir, eu não vou agir. Eu acho que eu tenho que intervir, eu acho que eu tenho que recuar. Eu acho que não tem nada a ver comigo isso, nem cabe me meter na história, e aí tu toma as tuas decisões. Por que eu tô trazendo isso? Até tá um pouco aqui, vou pular um pouco para uma parte que eu ia falar, assim, ó. Que existe como você percebe o contexto, como que você percebe se colocando no lugar do outro, né? E depois como um observador imparcial, que é a história do conhecimento. Agora que eu tenho todas as informações a respeito, de todos os lados, né? Como que eu me posiciono? Só que esse movimento de olhar a vida e os cenários, Ana, de diversos pontos de vista, a gente não consegue ter se a gente não parou primeiro para olhar para a gente se conhecer, para a gente saber quem a gente é, como a gente funciona, o que a gente gosta, não gosta. Até porque assim, ó, se tu tem, tô pegando o teu exemplo, nem sei se é você, tô pegando o teu exemplo, se tu tem um valor importantíssimo que tu não abre mão como justiça, se tu não tiver essa flexibilidade de olhar vários pontos de vista, pode ser que tu venha a ser até injusta também, porque daí tu vai só com o teu ponto de... E não parou para olhar o outro lado, para escutar a outra versão, né? E isso tudo a gente só consegue fazer... É aquela história, né? Para eu me colocar no lugar do outro, eu digo muito isso na mentoria de liderança, né? Como você vai ser
um líder, como você quer se tornar um líder, que é um reconhecimento do outro, né, para a sua posição de gestão de pessoas. Como que você quer fazer uma boa gestão de pessoas se você ainda nem conheceu a sua pessoa? Como que daí você vai conseguir lidar com outras pessoas da melhor forma possível? Porque não quer dizer que não tenham falhas, erros, né? Somos seres humanos. O segredo é nós sermos eternos aprendizes e sempre aprendermos com os nossos erros, né? Porque daí a gente nunca perde, ou a gente aprende ou a gente ganha. Exatamente. Então, não sei se eu te respondi aí, dando uma divagada um pouco, né? Mas para tentar mostrar que parte disso que tu falou. Olha, eu já fiz esse exercício, eu já olhei para mim, né? Então, por exemplo, para mim um conceito importante, eu tenho já um tripé de pressuposto básico, mas para mim é o respeito, vou dizer dois aqui, respeito e franqueza. E aí vou pontuar aqui com o meu exemplo. Mas eu sei que franqueza eu tenho que me policiar, né? Porque nem sempre todo mundo quer ouvir o que eu tenho para falar. Né? Então, eu tenho que saber que eu tenho muito isso e que em alguns cenários, em alguns ambientes, em alguns entornos, eu que tenho que me policiar e aprender a ficar mais ouvinte do que falante. Só que isso demorou, né, para cair a ficha, eu tive que me conhecer, eu tive que me entender. Porque o que acontece, né, Ana? A gente olha o mundo, a nossa visão de mundo só é a nossa visão de mundo. Já vou dizer isso aqui para vocês. Só é o jeito que a gente vê o mundo. Cada ser humano tem um jeito diferente de ver o mundo, né? Mas a nossa visão de mundo só é a nossa opinião. E o sol nasce para todos, né? Então, o mundo é redondo, o sol nasce para todos e o mundo não gira ao nosso redor. O que gira ao nosso redor é o nosso próprio mundo. Fui meio filosófica aqui agora, entendeu? Mas assim, ó, o que gira ao meu redor é o meu próprio mundo. Então, eu tenho que saber onde é que eu moro, aqui dentro, onde eu resido, quem eu sou, para quando eu me deparar com outros mundos, né, que às vezes é o jeito de pensar, a forma de agir das pessoas, eu conseguir estar íntegra, né? Estar inteira e saber que tá, tudo bem, eu penso diferente da Ana nesse aspecto, mas beleza. Não quero discutir com opções daí que tu tem, né? Não quero discutir sobre isso com ela e tá tudo certo. 2, quero debater o assunto e vou defender minhas ideias. 3, para mim é indiferente, então tá tudo certo, segue a vida. E não vou me tornar uma esponja por isso, né? Que é então agora eu vou absorver tudo isso e vou levar para mim e vou ficar remoendo. Não, eu tenho que aprender a ser mais filtro nessa vida do que esponja. Acho que é por aí. Muito legal essa visão. E é isso, né? Isso que você falou sobre a gente, a partir do se autoconhecer, se posicionar nas relações, é algo que não tem como a gente se posicionar se a gente não sabe quem nós somos. A partir do momento que você começa a ter mais autoconsciência, você sabe o teu papel, o teu lugar, o que você quer, o que você deixa de querer, o que você está fazendo em cada lugar onde você está e com as pessoas com quem você está. Então você deixa de fazer algumas coisas sem sentido, que não vão de encontro ao teu propósito, porque você sabe qual é o teu propósito. Agora, quando você não para olhar para si mesmo, não sabe quais são os seus valores essenciais, não sabe o que decorre disso, depois que você descobre os seus valores essenciais, vai decorrendo coisas, que é o que você estava explicando, vai decorrendo no dia a dia, coisas de autoconhecimento, que você percebe que você está se posicionando daquela forma por causa daquele valor. Que você aprende a ficar se observando, né? Não de uma forma pesada e nem de se autopunir e nem de você ter que ficar focada nisso o tempo todo. Não, passa a ser natural. Porque como a Nath falou no começo, é muito gostoso você se autoconhecer. É difícil, mas é gostoso demais, compensa 1000 vezes a parte boa que vem com isso. A autogestão, ela é muito prazerosa, né, Nath? É muito bom você se sentir dono de si mesmo, que é isso que a gente está tentando falar, de
tomar as rédeas da sua vida. E não é dono de uma forma agressiva, ninguém vai passar por cima de mim, não é isso. Você nem precisa falar nada. Às vezes, só o fato de você perceber coisas em você, e você começa a exteriorizar isso com serenidade, com paz dentro de você, porque aquilo condiz com quem você realmente é. E aí o ambiente, que é o mundo que a Nath falou que gira em torno de nós, que é o nosso próprio mundo, ele responde a isso. Às vezes vai ter momentos que você vai precisar falar com pessoas, colocar limites claramente, vai ter diversas situações, mas só o fato de você se posicionar ante você mesmo, diante das outras pessoas e das situações, faz com que você alguma coisa já muda. Já muda ali, no mínimo, desde de te afetar tanto. Pode ir. Isso. É que o autoconhecimento faz você se respeitar em primeiro lugar, sabe? Você saber que é isso, que aqui cabe a mim recuar ou aqui cabe a mim agir, né? Daí vem aquele tripé lá da atitude, né? E do que tu falou, eu gosto muito de duas frases aqui que acho que se encaixam dentro do que tu trouxe, né? Uma só é do Albert Einstein, né? Que, olha que interessante, que é assim, quanto maior o conhecimento, menor o ego. E quanto maior o ego, menor o conhecimento. Né? Então era isso que eu estava falando. Quanto mais as pessoas, eu sei, mais autoritária, mas daí dá para dar várias características, provavelmente menor o conhecimento. E aí a gente pode colocar isso para autoconhecimento também, né? E outro é Sócrates, né? Que diz, conhece-te a ti mesmo e você vai conhecer o universo e os deuses, né? Então, tipo, começa por ti para te sentir essa delícia aí que é, né, esse mundo mundano, né? Isso, estamos lá na Grécia, né? E até hoje é atual. E aí, trazendo um pouquinho sobre psique, né, Ana? Se conhecer, trazendo bem assim do conceito, se você conhece o inimigo, exatamente, ó, tem o Will aqui, falando que é bem isso aí, da arte da guerra, né, Will? Acho que eu tenho a frase inteira aqui, vou falar para o pessoal, tá, Ana? Aqui, ó. Fala. Se você conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 1000 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Mas, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Obrigada aí por lembrar, Will. Bem importante também essa filosofia aí, né? Interessante. Então, Ana, puxando o gancho aqui para a gente ir para uma reta mais final aqui, a nossa psique, ela é formada, né, deixa eu só me achar aqui que eu fui pulando, já fui falando coisas que achei ótimo aqui, que a gente foi puxando o gancho. A nossa psique, ela é formada do consciente, do pré-consciente e do inconsciente. E o nosso ego, como eu falei agora aí da frase do Einstein, né, o nosso ego é o que é o nosso eu aqui, né, o que a gente mostra, o nosso corpo, né, a nossa identidade aqui palpável na Terra, é o que é mais consciente da gente como ser humano, o que é mais consciente. Mesmo assim, dentro do nosso ego ainda tem um pré-consciente, que até, sabe aquela fase do sono, quando a gente deita, enfim, ali acontecem as coisas que misturam o nosso consciente com o inconsciente, sendo bem resumida aqui, né? Mas a gente também é movido, nós somos movidos pelo id e pelo superego, que são energias que estão lá no nosso inconsciente. Então, o que é o id? O id é a energia do eu quero, impulso, energia vital, tesão, ímpeto, tudo que, sabe, que tem a ver com desejo, assim, enfim. E o superego é aquele que diz, melhor não, calma aí, tem regra para isso, tem limite, te freia aí, né? E o superego, ele se constitui muito na nossa trajetória de vida, né? Pelo nossa constituição como social, né? Com o ao redor, com o entorno do que a gente estava falando, né? E isso é o que vai constituindo o nosso ser, né? E o nosso ego. E essa psique que a gente tem, ela é formada por corpo, mente, né? Pensamentos, razão, e muito da emoção também. E por isso que a gente fala hoje em dia muito, já faz tempo, mas a gente ainda fala de inteligência emocional, né? Então, tem o coeficiente de inteligência raciocínio lógico
mas a gente precisa ter muita inteligência emocional também para lidar com as relações sociais. Só que inteligência emocional só tem se tu começou no processo de autoconhecimento, né? Aí que está a essência. E aí, Ana, é aí que a gente responde a pergunta dessa live lá, né? Tá, mas como é que eu saio da passividade e faço acontecer? Né? Essa é a nossa chamada. Como é que eu saio disso e faço acontecer? Primeiro, deixando de ser vitimista. E aí vou trazer aqui um conceito só para diferenciar, que eu não estou falando de vítima, né? Vítima é quando a pessoa sofreu uma violência, uma tortura, uma discriminação e é fato. Essa pessoa é vítima. Agora, o vitimista é aquela pessoa que não assume a responsabilidade que tem em relação ao que escolhe fazer ou o que faz da sua vida. E o vitimista, por consequência, é o oposto do protagonista, que é o personagem mais importante. O que é o protagonista de uma novela, enfim, de um filme? É o personagem mais importante da trama. É aquele que não é o figurante, que não é o coadjuvante, né? Então, assim, você está sendo protagonista da sua vida, porque a sua vida só é sua. A sua vida, né, o presente que foi lhe dado, chamado vida, seja a crença que você tenha, enfim, tal, mas, né, que um dia a gente morre, isso todo mundo sabe, então o presente que é vida, ele é só seu. E olha que interessante, Ana, protagonista, né, lá na origem do latim, lá da palavra, vem de protos, que é principal, o primeiro, e agonistes, não sei direito como diz, mas que é lutador, competidor. Então, assim, é uma luta para a gente ser o principal, é a guerra que a gente, né, não é a guerra, né, não quero dizer guerra assim, quero dizer a causa que a gente tem nessa vida, é buscar que a gente seja protagonista, seja o principal da nossa própria vida, né? Aquele que está mais... que é o protagonista mesmo, né? Da vida. Pois é. Então, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, em relação a sair da passividade, e que tem, só reforçando o que você falou, quando nós dizemos que nós somos responsáveis apenas pela nossa própria vida, nós estamos querendo, eu falo disso, tentando alertar, fazer as pessoas perceberem no quanto isso é valioso, sabe? O quanto tem valor. Imagina tudo que a natureza fez para que nós existíssemos. Mesmo para quem não acredita em Deus, nesse momento algumas pessoas já, né, relacionam com Deus. Mas mesmo para quem não acredita, você pensar no quanto havia milhões de espermatozoides. Você passou a existir depois, mas teve um que foi lá no óvulo da tua mãe e grudou lá e formou um bebezinho, que foi você. Imagina quantas coisas aí dentro de você, tem um coração, tem um fígado, tem um órgão. Eu digo assim, Anato, se você olhar para as plantas, você olhar para o mar, se você olhar para os animais, você vai ver a exuberância que é a natureza. E em nós, ela é mais ainda. Nós somos uma máquina muito admirável. Eu estou falando assim, nós não temos direito de jogar fora, e não estou falando só do corpo, né? Estou falando de tudo, da essência da nossa vida. Nós não temos o direito de jogar fora a oportunidade de fazer disso melhor. Nós não temos o direito, não é nem que assim, eu vou desistir da minha própria vida. Mesmo que eu não me mate, eu vou simplesmente deixa, tanto faz como tanto fez, eu vou ficar passivo, vou ficar conformado, e nós não temos esse direito, porque como a Nath falou, nós somos responsáveis pela nossa vida, né? E isso altera tudo ao nosso redor. Porque ao mesmo tempo que o mundo não gira em torno de nós, existe um mundo que você cria e que está em torno de você. Então, eu acho muito interessante a gente pensar nessa questão da responsabilidade, sabe? De não ter o direito de viver de qualquer jeito. E assim, né, Ana? Caso você esteja num momento difícil, né, de
de assumir essas rédeas, né? Porque às vezes a gente passa, às vezes a gente está, e cada um tem a sua trajetória, né? A gente está aqui falando de modo geral, sem, né, nenhuma trajetória específica. Busque ajuda, né? Busque ajuda, vá atrás, né? Busque um apoio, busque recursos para resgatar essa vitalidade, né, que há em você. Então, até dentro do que tu falou, assim, para fechar, né, um pouco, e casou com o que tu disse, Gandhi já diz, né, faça o melhor que você puder, seja o melhor que você puder, que o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. E você nunca sabe os resultados que virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não vão existir resultados, né? Então, acho que esse é o recado, assim, que a gente quer trazer aqui um pouco, né, no ponto em comum que a gente compartilha de conteúdo, né, Ana, que é esse do protagonismo, de olhar para si, é a partir daí desse autoconhecimento, de se valorizar, de olhar para dentro, que surge a autoestima, né, que surge o empoderamento, que você consegue se comprometer com outras pessoas, porque quando você não está nem em lua de mel com você, fica difícil, às vezes, até encontrar uma outra pessoa, enfim, então, se gostar é muito importante, né? E assim, ó, cuide para... Faça o equilíbrio, só para terminar o pensamento, assim, faça o equilíbrio entre olhar para si, né? E, claro, não vai te fechar no teu mundinho, tenha o entorno, como a gente falou, e as relações, mas procure sempre filtrar eu sempre digo isso, qual o percentual que te cabe neste latifúndio. Porque não é 8 e 80 também, não é assim, isso é meu, isso é teu e ponto. Às vezes, tu vai estar pega uma situação de trabalho, uma reunião de trabalho, né? Às vezes tem aqueles empurra, né? Não quer empurrar pro outro, por quê? Projeção, isso não quero pra mim e tal. Mas se tu tá uma pessoa consciente, não, mas peraí, nesse assunto, dessa pauta, dessa ata, 15% é meu, 15% é da outra área, sei lá, deu 30, né? Ai, 30 é de não sei quem e 33 lá, 33 é de alguém. Tu vai conseguir ponderar e ter até uma fala que tu consegue colocar as coisas no lugar. E aí que tá o ponto, né, do trabalho com gestão também, né, Ana, assim, porque eu falo isso porque isso conecta, a gente já teve aqui uma conversa sobre lideranças tóxicas, né, o quanto que um gestor tem que se conhecer para daqui um pouco não ser um chefe tóxico aí, né, e ficar poluindo a vida de não sei mais quantas pessoas. Então veja a importância que tem, né, muitas vezes... como pessoa física no mundo, eu já acho isso importante, mas como uma pessoa que decide ocupar uma posição de equipes e de times e que vai inspirar e que vai, né, passar conhecimento, que vai treinar, capacitar, contribuir, meu Deus, é essencial você se conhecer, né? Então, acho que é isso, né? Seja o protagonista da sua vida, busque aí autoconhecimento. Te passo a palavra que tu queria falar uma coisinha aí pra gente finalizar. Eu ia falar alguma coisa sobre os exercícios, mas eu vou aproveitar para falar e aí vou te passar para você dar um recado final aí, o que você recomendaria. Eu queria recomendar os exercícios, sabe? Esses exercícios que a Nath falou e que que a Nath falou, que eu vou repetir aqui, daí você me corrige depois se estiver errado, que é você anotar 5 coisas, competências suas, coisas que você faz bem, que você é bom naquilo, e são competências comportamentais, não é conhecimento técnico. E isso são 5 coisas boas. E 2 coisas que você precisa melhorar. E o outro exercício faz com calma, pensa, se quiser mudar de ideia pode mudar, você não vai registrar em cartório, né? Eu costumo dizer calma. Às vezes as pessoas ficam muito nervosas quando a gente pede para elas fazerem exercício e elas ficam com medo de errar. Eu falo, gente, como que você vai errar sobre as coisas que são importantes para você na sua vida? Você vai mudar de ideia, você não vai errar. Não tem professor, né? Não tem correção de prova. Então, você não precisa se preocupar tanto assim. Faz o que vier na cabeça e aí faz com calma. Depois... ou antes, não sei, fazer o do valor essencial, né, Nath? Ficar... Isso aí. Saber qual é o seu ou os seus valores essenciais. Então, isso que eu recomendo. E que, se vocês quiserem buscar, depois de fazer isso, perceberem que faz efeito, que tem resultado, procurem por nós. Eu, a Nath, né, nós temos condições de contribuir para aprofundar esse processo, ir além.
Tá, fizemos isso, fez efeito. E agora, o que a gente faz? Tem como continuar seguindo a gente, pedindo pra gente coisas, né, ajuda, e a gente vai fazendo juntos aí as coisas. Então, Nath, diante disso, queria que você desse seu recado final e também falasse sobre as suas redes sociais, o seu canal no YouTube, o LinkedIn, seu LinkedIn eu sei que é super legal, e acho que tem um site também, né? É isso aí. Então, gente, querendo conectar, estou lá no LinkedIn, daí é meu nome completo, Natália Peroni Pelim, estou aqui no Insta, compartilho também conteúdo, tem um canal no YouTube e o site, caso vocês queiram ver aí outros serviços que eu também, né, atuo e faço, é Nath Peroni, fiquem à vontade. E para terminar, eu acho que o grande recado é assim, ó, pare de projetar. Vou até ler o que significa o mecanismo de defesa chamado projeção para psicologia. Ele é um mecanismo onde a gente coloca nos outros aquilo que a gente acha indesejável, sabe? Ah, isso aqui... Lembra da reunião de trabalho? Ai, sério que tem que fazer isso aqui? Vou empurrar para alguém. Gente, isso não é ser protagonista. Se cabe a você, assuma, né, à frente, assuma com atitude o que você precisa fazer. Né? E pare de transferir aí o que seus pensamentos indesejáveis, as suas indecisões, as suas emoções, que a gente sente, às vezes, emoções ruins. Inclusive, fica a dica, Ana, eu fiz uma série ali no Reels, aqui no Insta, do significado de cada emoção, com base no emocionário, aí, um livro bem legal, que até é infantil, mas serve muito aí para a gente se conhecer. Então, fica à vontade quem quiser dar uma olhada. E a última dica, ainda vai aqui, ó, uma leitura, que é um livro chamado Descubra seus pontos fortes. E é um livro bem interessante, porque dentro vem um teste, né? Vem um link, cada livro tem um link, né? Para te fazer um teste e descobrir teus pontos fortes. Então, se você está precisando aí se fortalecer, né? Precisando olhar mais para si, precisando sair desse mecanismo de que a culpa é dos outros, não dá, o ambiente que eu vivo é ruim, assim não funciona, a culpa é do trânsito, o problema é a empresa onde é que eu trabalho, enfim. Busque, conheça você mesmo, que você vai conseguir tomar as decisões de forma mais assertiva na vida, quanto mais você se conhecer. Fico à disposição e super agradeço esse bate-papo e sigamos em contato, né, Ana? Obrigada aí pela participação de todo mundo. Obrigada a todo mundo, obrigada pessoal aqui do chat. E a gente vai se falando, qualquer dúvida, qualquer pergunta e qualquer troca de contribuição que vocês queiram dar para esse assunto, faz nos comentários. Tchau, gente! Eu não sei nem finalizar aqui, Nath, me ajuda. Dá um encerrar aí, vai lá no xizinho. Vai lá no xizinho. Ah, tá. Beleza.